iniciou uma discussão muito desorganizada de alguns petistas de alto coturno fazendo críticas sobre o resultado pífio, principalmente do PT. Então, assim, eu queria abrir um pouco essa discussão, Biazita, com você. O que se pode discutir? Quais seriam as linhas para a gente abrir um debate? Primeiro que eu vi as críticas e eu fico muito preocupado com essas críticas descentralizadas em termos de partidos. Isso é uma preocupação realmente muito grande e eu acho que isso é um problema que a gente tem na esquerda brasileira, que as pessoas falam muito individualmente, mas não discutem. Essas discussões, para mim, são discussões internas dos partidos. Elas não deveriam vir a público. Né? Eu acho que o problema do PT é um problema de todos os partidos do Brasil. E a gente acaba não vendo o problema nos outros partidos porque eles têm votações muito grandes, como o PL, mas não são votações orgânicas, são votações de candidatos que utilizam aquela legenda como uma legenda de aluguel, né? Para conseguir. Eles se fazem sozinhos, eles não são orgânicos do partido. A gente tem um problema de construção partidária grande no Brasil. A gente tem dois problemas. Os partidos são analógicos, eles utilizam muito pouco as comunicações do século XXI, e a gente percebe, inclusive, que candidatos que vieram dessa base de mídias sociais da esquerda tiveram boas votações. Então, há uma necessidade de atualização da comunicação. Acho que esse é o primeiro ponto. Até porque essa atualização da comunicação vai fazer captação de militantes. Né? O militante ele não se reconhece nos partidos de esquerda porque a comunicação não chega nesse jovem. Né? Ele não se reconhece naquele jovem. A gente pode ter a melhor pauta do mundo, se a comunicação for falha, essa pauta não vai chegar. Acho que isso é o principal ponto. E eu acho que falta a construção interna dos partidos. E isso é uma coisa que eu bato há muito tempo, desde a época do auge do bolsonarismo. A gente não consegue construir quadros. Porque construir quadros não é esperar que a pessoa vá até a sede do partido, bata na porta e fala: oi, eu gostaria de me filiar. E recebe uma planilha fechada sobre reuniões e tudo mais. Construir quadros é você fazer captação desses quadros. É você monitorar quem está bombando nas redes, é você monitorar quem está bombando nas regiões, é compreender quais são as novas pautas que, de uma certa forma, pegam a juventude. As juventudes mudam, então as pautas da juventude mudam. Mapear por que a extrema-direita tem tanta entrada com a juventude, não é só o conservadorismo, isso é uma leitura errada. Tem muito do antissistema, e o que é o antissistema para essa nova juventude? Então, eu acho que falta análise, muita análise do campo de esquerda. Então, existem vários problemas que esbarram desde uma questão de manutenção de poder dentro do partido, e dificuldade de aceitação desse mundo que não é mais analógico, entender que, por mais que você tenha a melhor ideologia do mundo, se a comunicação não chegar ao jovem, não adianta. E a gente percebe que chega, né? A gente tem no Recife o campus com mais de 70% de votos no primeiro turno, onde toda a campanha dele foi praticamente virtual. A gente pode pegar vários candidatos de esquerda que, de uma certa forma, explodiram nesse processo, né, das mídias e que conseguiram candidaturas. Então, assim, está na hora dos partidos aceitarem que o mundo mudou e também aceitar que o jovem mudou. O jovem talvez não queira mais a revolução, a parte desses jovens. Ele quer uma estrutura boa de vida. Eu costumo dizer que hoje o jovem brasileiro está muito mais interessado numa estrutura escandinava de sociedade, onde você tem um Estado forte, mas você se desenvolve economicamente, né? Você tem uma proteção estatal, mas você tem um desenvolvimento econômico particular, onde você consegue crescer, do que outra coisa. A China, por exemplo, já entendeu isso. A China é o país onde tem mais jovens ricos do mundo. Então, você não precisa... você tem que se adequar a esses novos tempos. Eu acho que é essa que é a questão. Precisa se adequar. E para se adequar, você tem que fazer uma reforma interna. Então, me preocupa muito falas de figuras importantes do partido, mas que não são figuras da direção, quando fazem essas críticas, e são críticas muito mais baseadas, talvez, por uma fala de uma televisão, que já apresentou no segundo dia, sem análise dos vereadores, que a polarização acabou, que a polarização tinha perdido. Isso é uma falácia, porque não é isso que aconteceu, do que, de fato, uma análise. Por que estamos perdendo votos? Será que estamos perdendo? Mas tem isso também. Será que estamos perdendo? Será que tem identificação? Eu posso dizer por mim, pessoalmente, eu tive uma dificuldade muito grande para votar em vereador no Rio. Eu não me identifiquei com nenhum candidato, praticamente. Eu tinha pessoas que eu gostava do trabalho, gostava delas como pessoa, mas em termos de pautas políticas, não tive identificação. Fiquei pensando, eu com 40 anos não me sinto identificada, como é que um jovem de 20 anos vai se identificar? Então, eu acho que falta escuta. A gente tem que voltar a escutar essa juventude para cooptar de novo esse jovem, que a extrema-direita escuta e faz a cooptação.